A gente realmente precisa cuidar do meio ambiente, que é o meio que a gente vive, chega a ser uma questão de sobrevivência para a gente não ter essas zoonoses emergentes, como a gente já está vendo, mas por fim eu venho trazer um pouco de esperança também. Então, para quem ainda não ouviu falar, a metodologia com Volbach é uma metodologia inovadora, eficaz e autossustentável para o controle do Aedes aegypti. Vou falar um pouco aqui para vocês. E só assim, a gente tem que continuar fazendo a nossa função enquanto cidadãos dos criadores, mas o poder público também está trabalhando em outras alternativas aí recomendadas pela OMS. Então, rapidinho, o Volbach é um micro-organismo intracelular que ele é naturalmente encontrado em mais de 60% dos insetos em todo o mundo. Então, borboletas, outras espécies de Aedes e pernilongo comum, enfim, diversos. E aí pesquisadores australianos retiraram ele daquela mosquinha da fruta, sabe? Aquela mosquinha que fica na banana, e passaram ela para o ovo de Aedes aegypti. E aí eles descobriram, gente, algo incrível, que o Aedes aegypti, com essa bactéria, ele reduzia a transmissão de diversas doenças. Então, além de dengue, zika, chikungunya e da febre amarela, maiaro, reduzia de maneira significativa. E aí depois eles descobriram algo ainda melhor, que as fêmeas com Wolbachia passavam para a sua prole Wolbachia, ou seja, a metodologia é autossustentável, então vai de acordo aí com tudo que a gente vem conversando. E aí, então, eles tiveram a brilhante ideia de reproduzir esses mosquitos aí em biofábricas, mas uma reprodução normal, e soltá-los no meio ambiente. E aí, isso já está em 12 países, no Brasil, em mais de 4 estados, inclusive em BH, tá? Então, aqui deve ter muita gente de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, essa política está sendo implementada. E os dados que a gente tem até hoje, esse projeto aí já tem para mais de 10 anos, de eficácia de redução de 75% das arboviroses. Então, esse dado é simplesmente fantástico. Então, uma metodologia eficaz, segura, autossustentável, que traz um pouco de esperança para a gente, que está sendo implementada no Brasil e em diversos locais do mundo. E fecho aqui com essa frase, só falando que as nossas, né, as suas atitudes, as nossas, podem fazer a diferença na vida de todos nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Nil, time de saúde, e passo a palavra para o doutor Estevão, que vai falar de Covid, das variantes, e ele pode abordar um pouco essa semelhança eventual dos sintomas de dengue, Covid, etc. Muito obrigada. A gente realmente precisa cuidar do meio ambiente, que é o meio que a gente vive, chega a ser uma questão de sobrevivência para a gente não ter essas zoonoses emergentes, como a gente já está vendo, mas por fim eu venho trazer um pouco de esperança também. Então, para quem ainda não ouviu falar, a metodologia com Volbach é uma metodologia inovadora, eficaz e autossustentável para o controle do Aedes aegypti. Vou falar um pouco aqui para vocês. E só assim, a gente tem que continuar fazendo a nossa função enquanto cidadãos dos criadores, mas o poder público também está trabalhando em outras alternativas aí recomendadas pela OMS. Então, rapidinho, o Volbach é um micro-organismo intracelular que ele é naturalmente encontrado em mais de 60% dos insetos em todo o mundo. Então, borboletas, outras espécies de Aedes e pernilongo comum, enfim, diversos. E aí pesquisadores australianos retiraram ele daquela mosquinha da fruta, sabe? Aquela mosquinha que fica na banana, e passaram ela para o ovo de Aedes aegypti. E aí eles descobriram, gente, algo incrível, que o Aedes aegypti, com essa bactéria, ele reduzia a transmissão de diversas doenças. Então, além de dengue, zika, chikungunya e da febre amarela, maiaro, reduzia de maneira significativa. E aí depois eles descobriram algo ainda melhor, que as fêmeas com Wolbachia passavam para a sua prole Wolbachia, ou seja, a metodologia é autossustentável, então vai de acordo aí com tudo que a gente vem conversando.
E aí, então, eles tiveram a brilhante ideia de reproduzir esses mosquitos aí em biofábricas, mas uma reprodução normal, e soltá-los no meio ambiente. E aí, isso já está em 12 países, no Brasil, em mais de 4 estados, inclusive em BH, tá? Então, aqui deve ter muita gente de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, essa política está sendo implementada. E os dados que a gente tem até hoje, esse projeto aí já tem para mais de 10 anos, de eficácia de redução de 75% das arboviroses. Então, esse dado é simplesmente fantástico. Então, uma metodologia eficaz, segura, autossustentável, que traz um pouco de esperança para a gente, que está sendo implementada no Brasil e em diversos locais do mundo. E fecho aqui com essa frase, só falando que as nossas, né, as suas atitudes, as nossas, podem fazer a diferença na vida de todos nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Nil, time de saúde, e passo a palavra para o doutor Estevão, que vai falar de Covid, das variantes, e ele pode abordar um pouco essa semelhança eventual dos sintomas de dengue, Covid, etc. Muito obrigada.